Muito boa tarde a todos e muito obrigado também por estarem aqui presentes nesta hora para este direto que foi assim um pouco improvisado, mas como é natural, hoje cumprem-se os 10 anos do massacre em Odessa, na Casa dos Sindicatos, e o facto de ser um número tão redondo, entre aspas, de celebração, que não é celebração, mas é de memória, de recordação, obriga-nos naturalmente a fazer aqui uma espécie de encontro com a história. E eu conheço o Miguel Machado já há algum tempo, ele já me tinha narrado alguns episódios que, na minha opinião, são muito importantes de que, pelo menos, o público falante de português tenha conhecimento, depois mais tarde aqueles que falem também inglês e russo, porque o Miguel Machado tem uma particularidade, é que viveu muitos anos na Ucrânia, e estava na Ucrânia a acompanhar de perto, não na qualidade de repórter, mas vivia lá naturalmente, e estava num conjunto de cidades que eram cidades que estavam praticamente sob forte tensão, onde aconteceram muitos dos incidentes que hoje muitos falam do Maidan. Um desses incidentes, o Miguel Machado tem a particularidade de ter estado muito perto do local onde ocorreu o massacre de Odessa, que ainda hoje muitos desmentem, muitos dizem que não aconteceu, que é falso, que é propaganda. Bom, nós sabemos que não é bem assim. Há relatórios até da ONU, com investigações no terreno, que comprovam que não foi bem uma história inventada para efeitos de propaganda. E até já tivemos aqui o professor Kachanovski a explicar a questão também, não só do massacre, mas mesmo dos disparos de snipers na Institutskaya Ulitsa em Kiev. Eu sendo assim, eu vou passar desde já, por exemplo, o Miguel Machado, que está aqui neste momento comigo, eu vou passar para ele para que ele consiga contextualizar o que é que o levou a Kiev, ou à Ucrânia em geral, quantos anos é que ele lá esteve, e talvez vocês consigam compreender melhor porque é que ele estava nestes sítios todos. Miguel, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. Depois desse pequeno prólogo, cabe-me apenas dizer que vivi 15 anos e 7 meses na Ucrânia, 8 anos e 3 meses, e 4 meses, perdão, em Odessa, 50 semanas em Lviv e 6 anos e quase 3 meses quase, em Kiev. No assunto que nos que motivou este direto, e um pouco para pôr um bocado de enquadramento, eu nessa altura estava a viver em Lviv por razões profissionais. A empresa que eu trabalhava comprou uma fábrica que na altura foi durante muitos anos o maior objeto industrial da zona de Lvov, e eu estava lá a fazer a integração dessa fábrica no grupo em que eu estava a trabalhar. E a minha mulher, que estava grávida, ficou em Odessa. Eu vim por razões que se prendem com o nascimento da minha filha de Lviv com alguma urgência. No dia 29 de abril, a minha filha nasce no dia 30 de abril, em Odessa, na Raddom Nomer Adin, ou seja, na maternidade número 1. E é a cerca de 300 metros em linha reta, talvez menos, do Kulikovom Polje, que é a praça, o campo. Polje é o campo, mas pronto, é uma praça onde está localizado o tal edifício que o Alexandre já mencionou, a Casa dos Sindicatos. Antes tinha estado lá, em frente à Casa dos Sindicatos, estava a estátua de Lenin, de Odessa, mas pronto. O Kulikovom Polje é uma praça que é mesmo à saída, ou à entrada, depende do sentido em que estiver a ir, à saída do centro de Odessa, é do outro lado da rua da Fontanskaya Doroga, que é a rua que vem para o centro. Do outro lado dessa rua tem a estação de caminhos de ferro de Odessa. Portanto, é uma zona muito central, mas não é no centro-centro. Digamos, é à entrada do centro. Isto para dizer o quê? Aquilo que aconteceu na Casa dos Sindicatos nesse dia foi digamos, o culminar, ou foi o corolário de uma situação que começou de manhã. Houve uma batalha campal na cidade, mesmo batalha campal, não sei se terá havido vítimas mesmo, porque havia armas e tudo. Mas foi muitas horas de uma batalha campal de pessoas de fora da cidade, a maioria
pessoas de fora da cidade, também havia odessitas, mas a maioria de pessoas de fora da cidade, com alguns locais, que estavam organizados, na altura, muita gente disse que eram pessoas do Avakov, ou era uma organização do Arseny Avakov, que na altura, ou durante muitos anos, foi ministro da administração interna, uma figura horrenda aliás, é um dos autores de muita porcaria, muitas coisas que aconteceram na Ucrânia no pós-Maidan, mas pronto. Isto para uma pessoa ter a noção, eu vivia no centro, e para ir, a minha filha já tinha nascido, portanto, fui visitar a minha mulher, na altura, e a minha filha, à maternidade, e eu venho do centro, e para ir para a maternidade tinha que passar pelo Kulikov Ampolha. Mas a essa hora, ainda não tinha havido nada na casa dos sindicatos, mas havia já... Falávamos a que horas é que isso teria acontecido, Miguel? Foi para aí, eu passei lá para aí às 2 e tal, 3. Então destinhaste aquelas tendas que estavam lá, Sim, isso já tinha visto muitas vezes, porque eu ia à Odessa frequentemente, quer dizer, estava a trabalhar em Lviv, mas ia frequentemente à Odessa, a minha mulher estava em Odessa porque ia dar à luz, portanto eu durante esse tempo fui muitas vezes, andava sempre para trás e para a frente. O Kulikov Ampolha, para ir para a maternidade, as ruas mais diretas, a mais direta seria pelo Kulikov Ampolha, mas antes de lá chegar já estava a polícia a barrar a estrada para ninguém passar por aquelas estradas que iam para o Kulikov Ampolha. E eu pensei, bom, uma medida razoável, uma vez que estão aí milhares de pessoas que não são da cidade com propósitos de destabilização, porque aquilo foi no dia de um jogo, é o jogo do Chernomorets com o Arsenal. E essa gente toda vem em comboios e diluídos entre os adeptos da equipa visitante. Portanto, chegam à cidade, uma batalha campal, mesmo no centro da cidade, aí foi mesmo no centro da cidade, e havia armas e tudo. E quando eu vou para a maternidade, já com isso, digamos, já estava um bocado melindrado com isso, mas vou para a maternidade normalmente, e a chegar ao perímetro em que se tinha que passar pelo Kulikov Ampolha, a polícia manda logo desviar. E eu pensei, bom, boa decisão. Chego à maternidade, estou na maternidade com a minha filha, nos braços mesmo, na janela do quarto, começo a ver fumo na casa dos sindicatos e pessoas lá em cima, e até vi um a mandar-se, eu não estava a ver o que é que estava a passar. Às tantas, ouço do corredor da maternidade, não estava muito distante da sala onde os médicos que estão de serviço têm a televisão e aqueles pronto, aquela sala de descanso onde estão os médicos de serviço. E começo a ouvir berros. Bom, e depois a minha filha, dou à minha mulher, a minha filha, vou tentar perceber o que é que está a passar. E chego à sala e vejo o pessoal médico todo, médicos, enfermeiros, etc., auxiliares, tudo em choque, e olho para a televisão e vejo o que é que está a passar. Estão aquelas pessoas ao fogo, né, na casa dos sindicatos, as pessoas saltam lá de cima, e as que chegavam cá abaixo eram mortas à porrada, que é assim mesmo. E quando se diz, quando fizeste referência de que há quem negue, etc., bem, a quantidade de vídeos que há na internet sobre este assunto, diretos, digamos, de pessoas que tiraram vídeos em direto. O Goncharenko, que tinha sido do Partido das Regiões, mas já tinha mudado de camisa. Bom, há muita gente, quer dizer, dizer-se ou negar-se um acontecimento daqueles é uma coisa, digamos, que é um insulto, um absurdo. E queria deixar aqui outra coisa, quer dizer, 48 pessoas é o oficial, apesar de não haver investigação. A propósito, isto para dizer que o cordão policial, antes de chegar ao Kulikov Ampolha, não foi suficiente e, pelo contrário, facilitou e não fez nada relativamente às pessoas, essas tais pessoas que vinham de fora, que já tinham feito batalha campal na cidade, destruído uma série de coisas, muitos feridos, e foram todos para o Kulikov Ampolha, os nós, as pessoas de Odessa, os carros não podiam passar, mas eles passaram. Pois. Passaram e com cobertura. Aliás, no dia a seguir, ao 2 de maio, no dia 3 de maio, houve uma manifestação enorme que envolveu a Igreja Ortodoxa Russa, etc., em frente à esquadra. Eu, por acaso, participei dessa manifestação. E os polícias nem saíam à rua. Quer dizer, estavam lá polícias de intervenção para afastar as pessoas que não fossem os arruaceiros. Os arruaceiros passam. Quer dizer... Acho que é curioso, Miguel, porque quando nós lemos os relatórios das Nações Unidas sobre a situação política e social na Ucrânia, eles são unânimes em afirmar que não é só que as autoridades não investigam, é o de que em muitos destes incidentes
a polícia Maidan, por exemplo. facilitar, e mesmo extra-Maidan, situações também pós-Maidan, mas que no sentido que a polícia facilita a ocorrência destes casos, ou seja, que ainda é mais grave do que eles acontecem não ser A investigados. polícia, o SBU, a polícia, este tipo de organizações que nós estamos habituados neste lado do mundo a ter uma certa confiança, ali é o contrário, são organizações mafiosas. E no caso em Apreço, o ministro da Administração Interna era o Arseny Avakov, que era da patrulha da Timoshenko, e foram eles que organizaram isto e outras coisas, quer dizer, os assassinatos em Kiev, 2014, 15, 16, que era semanalmente, ex-deputados, ex-ministros, jornalistas, escritores, ninguém sabe aqui, mas eram perpetrados pelo SBU e por dentro dessa. Aliás, há casos em que há CCTVs, em que se vê a cara do agente do SBU. O Pavel Sheremet é um deles, o Ales Buzina é outro. Enfim. Mas diz-me uma coisa, tu, nessa maternidade onde a tua filha nasceu, nesse seguimento, qual é que era mais ou menos o ambiente a partir daí? Tu já descreveste aquele pânico, não é? Portanto, a cidade ficou em pânico, a cidade ficou aterrorizada. Porquê? Porque perceberam que qualquer que seja o papel cívico, se não for aceito pelo atual enquadramento, estamos na linha de mira. Pois. Repara uma coisa, eu, por razões também profissionais, lia muito atentamente todos os relatórios anuais do Instituto de Ciências Sociais de Kiev, que é uma coisa equivalente ao ISCTE, digamos. Certo, deixa-me acompanhar, sim. Sim, e até 2013... 70% da população da Ucrânia era contra a adesão da Ucrânia à NATO. Não é? Mas ilegalizaram tantos partidos, mataram tantas pessoas, que há tantos gajos então, somos a favor. Quer dizer, a opinião pública muda pelo medo. Como é natural. Pois. Já para não perguntar, já para não, se calhar, afirmar que estes dados... Digo-te outra, só para terminar, do ICS de Kiev. O político na Ucrânia que teria ganho eleições consecutivas de 2005 até 2013 seria Vladimir Putin. Putin era o político mais popular da Ucrânia de longe. Pois. Mas era preciso mudar isso tudo. E por medos, e por isso é que eu te estava a dizer que eu costumo acompanhar também esse Instituto de Kiev, porque eles também costumam fazer muitas sondagens e têm estudos muito interessantes. Mas eu pergunto-me até que ponto é que alguns desses estudos não têm também os dados manipulados, porque... É isso que eu ia dizer. Atualmente, ou por outra, a partir de 2016, 17, 18, perderam qualidade esses relatórios, por isso que estás a dizer. Pela bateria de questões seletivas e pela manipulação dos dados. Pois, a questão é essa. Porque eu lembro-me que vi, por exemplo, quando estava a fazer a minha tese de doutoramento, a propósito até da Crimeia, eu lembro-me que vi estudos desse instituto sobre a questão da Crimeia e até sobre o Donbass, e em que se assumia que a esmagadora maioria da população sentia-se mais russa do que propriamente ucraniana. Portanto, as coisas que são negadas e que são rejeitadas, como sabes, pela comunicação. O que tu estás a dizer, Alexandre, eu chamo para mim o exemplo mais gritante ainda é um questionário feito pela GfK, que é uma empresa alemã. Sei. E o escritório da GfK Ucrânia de Kiev fez um questionário aos habitantes da Crimeia em maio de 2014, logo a seguir a ter sido ocupada, a ter sido anexada, e a seguir aos referendos. 92% das pessoas eram a favor da integração na Rússia. Isto é GfK, Ucrânia, de Kiev. Pois, olha, dou-te outro exemplo ainda, também interessante. O PNUD das Nações Unidas fez exatamente também estudos do género. Todos aqueles estudos que mostram que a população, lá está, maioritariamente não tinha uma intenção de adesão à União Europeia, sentia-se mais pró-Rússia e tudo mais, vai procurar hoje esses estudos que foram pagados pelas Nações Unidas, mas o Wayback Machine ainda permite recuperá-los, isto trama tudo. Mas foram pagados. Eu não sei como é que se tiram essas conclusões, mas se olharmos para a fotografia do dia 20 de fevereiro de 2013, o enquadramento político da Ucrânia era os tais pró-russos que tinham ganho as eleições. Estes que são pró-europeus não ganharam eleições, fizeram um golpe de Estado. Aliás, mataram os outros.
é importante dizer que aqueles que hoje são conhecidos como Eu pró-russos sei, mas são digamos conhecidos que como pró-federalismo. certo, mas digamos que esses dados depois entram em colisão com um presidente que foi deitado abaixo por um golpe de Estado, que tinha sido eleito pelos tais pró-russos, não é? Claro, 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 Quer dizer, claro. se não estão pró-russos, se olharmos para esse mapa, se olharmos para o mapa das eleições da Ucrânia em 2010 e andarmos para trás todas as eleições até essa, ou seja, só a partir de 2014 é que mudou, o mapa era este-oeste, quer dizer, refletia os engajamentos de uma parte da população da Ucrânia e a outra, quer dizer, historicamente, quer dizer, até 2010 os mapas eram sempre iguais. A partir de 2000, São bastante claros, a é partir verdade, de é verdade. 2014, aniquilaram não sei quantos partidos, ilegalizaram, mataram, não sei o quê. Bah, agora não reflete nada, reflete o mesmo. Aliás, mesmo se tu reparares na eleição já do Zelensky, ou o que é que o Zelensky ganhou a primeira volta quase praticamente... Não. Teve 30% dos votos. Não, na segunda volta, desculpa, na segunda volta... A segunda volta já não é os votos do Zelensky. O Zelensky, essa segunda volta é épica por causa disso. É que ele ganha com esses votos todos, mas é os votos contra o Poroshenko. Exatamente, mas se tu O presidente da reparares, guerra. o que focar-me era as intenções de voto do Poroshenko, tu percebes claramente quanto mais para o Ocidente tu te aproximas, portanto ainda tens um pouco um reflexo desse desenho político, por assim dizer, porque o Poroshenko, o apoio dele era Lviv, Ivano-Frankivsk, era por aí é que estava a grande base dele, não é? E que muita gente não sabe, tu viveste lá em Lviv, ou Lvov, mas tu sabes plenamente a consciência e o ódio que se tem naquela zona a tudo o que seja russófono, não é? Sim, epá, o Zelensky tinha esse, digamos, esse elan negativo na Galícia, digamos, naquela zona da Ucrânia, que são aquelas 4 oblasts e meia, mas é porque porque ele só agora é que está a falar ucraniano. Ele fala muito mal ucraniano, mas está sempre a fingir que não sabe falar russo. Como é que se diz em russo? Não sei o quê. Ele é daquelas pessoas que é mesmo russófono. 99,9% dos judeus na ex-União Soviética são russófonos, independentemente de onde estejam, porque é uma língua de ligação entre eles. Os arménios, quer dizer, todos os nacionais de culturas que não as autóctones acabam sempre por ser, by default, russófonos. E ele é russófono também geograficamente. Ele é de Krivorog, onde eu estive várias vezes também, e lá ninguém fala ucraniano. Pois, era extremamente... aliás, o Zelensky era extremamente popular na Rússia, e eu até me atrevo, se calhar, quase a dizer que ele era mais popular até na Rússia do que propriamente na Ucrânia. Não, fazia mais dinheiro com a Rússia porque é um mercado maior. Aliás, exato, e tem uma capacidade diferente. Estamos a falar de um país com um potencial também diferente. Sim. Mas ele tinha isso. Mas em Lviv, diz uma coisa. Qual é que era a tua impressão, antes do Maidan, em Lviv, da tua percepção social? Tu sentias que as pessoas falavam russo, que as pessoas já na altura tentavam abolir a comunicação? Em Lvov, anterior a Maidan, estas coisas têm que se medir onde o contraste é relevante, porque a seguir a Maidan há muita gente que começa a falar súrgico é uma mistura entre ucraniano e russo, que é uma língua, no fundo, lá, em várias regiões. Mas isto para dizer, falavam um crioulo, só para fingir que não estavam a falar russo. Mas a população de Lvov, de cerca de 10% é russófona ainda. Era. Pronto, digo isto por causa do foco, porque quando nós pensamos sobretudo na dissolução da União Soviética e aqueles 2 referendos realizados em 1991, o primeiro de todos, muita gente ignora, que foi realizado em março, a esmagadora maioria da população quis permanecer como parte da União Soviética, só depois em agosto, porque por causa dessa ala, toda essa ala ultranacionalista que vem de Lvov, Ivano-Frankivsk, Venécia, por aí fora. Portanto, eu queria basicamente também que fosse importante as pessoas perceberem, por causa da proximidade geográfica com a Polónia e por aí fora, qual é que tinha sido a tua experiência, porque eu conheço uma pessoa que viveu em Lviv e que era portuguesa e que foi hostilizada cada vez que tentava falar com as pessoas em russo. Isso é, eu posso dizer outra. Eu falava russo normalmente. Bom, na fábrica não é um exemplo, porque eu era diretor da fábrica e, portanto, o pessoal não me ia hostilizar, não é? Mas na cidade havia uma certa negatividade relativamente ao russo antes de Maidan. Depois de Maidan, cheguei a não ser servido em restaurantes e em bares por abordar a pessoa em russo. Pois, ou seja, era essa percepção que tu, por exemplo, digo mais, não tinhas.
Mas eu digo mais, antes de Maidan, eu cheguei lá em setembro, eu cheguei lá no dia 23 de setembro de 2013. E no dia 25, pronto, para tomarmos posse da fábrica. E no fim de semana, no primeiro fim de semana, calha um dia 25, uma sexta-feira, para aí, saí de casa para espairecer, para conhecer a cidade, e a minha casa era muito próximo da Praça Central. E vou para a Praça Central, chego à Praça Central, que é a Plocha de Renac, e chegada à Praça Central, pergunto uma indicação a uma pessoa e queriam-me bater, porque eu estava a falar em russo. Queriam-me bater. Sabes que eu também já tentei partilhar algumas dessas experiências, sobretudo a primeira vez que eu fui à Ucrânia foi em 2016, e quer dizer, e foi Kiev, atenção, e foi muito complicado por causa disso, porque as pessoas olhavam-me verdadeiramente de lado e respondiam de forma torta, e houve até quem me repreendesse com um simples, em vez de dizer um spasibo, em vez de dizer um simples diacuio. Atenção, estamos a falar de coisas que à partida são universais, não é? Quando eu cheguei à Ucrânia, olha, para tu tenhas uma coisa, quando eu cheguei à Ucrânia, nunca ouvi, primeiro, a primeira vez que ouvi a língua ucraniana foi passado 2 anos de lá estar, porque fui a tribunal por causa de uma multa. E levei a minha tradutora, na altura ainda não falava bem russo, mas tinha que levar lá mesmo porque era em ucraniano. E havia muita gente, odessitas, autóctones, que levavam também tradutores. E o juiz, diz-me a minha tradutora, eu não sabia na altura, mas o juiz falava pessimamente ucraniano também. Portanto, falava pessimamente ucraniano com pessoas que estão ali para ser julgadas, que também não sabem, é uma salganhada. Em Kiev, só a partir da Maidan é que começou só a ouvir ucraniano, ou por outra, eu ouvi ucraniano em Kiev meia dúzia de vezes e foi sempre polícias, ou gente que está destacada ali, que é de fora. Era uma cidade russófona totalmente. Era uma cidade russófona totalmente. Diz-me uma coisa, qual é que foi o legado que ficou em Odessa, não só da União Soviética, como também da Rússia, depois desse incidente do 2 de maio de 2014? Houve mudanças profundas em Odessa, do ponto de vista cultural, houve. Há uma grande parte da população que é russa. E /O tem muita família na Rússia. E /O é de lá. Há muita gente em Odessa que é russa, quer dizer, mesmo russa. E houve uma grande franja da população que desapareceu. E a população balnear, digamos, a população que vinha regularmente, todos os anos, sei lá, de junho até setembro, há uma população que vinha por virtude da época balnear. Certo. E havia muitos russos, e não só russos. A Odessa trazia muita gente da Bielorrússia, da Moldávia, russos, digamos, desses sítios todos que vinham para lá passar férias. E deixou de haver isso. Mas tu estavas-me a falar no outro dia da questão do Marshal Zhukov, a homenagem que lá tinha. Como é que queres contar um pouco sobre isso para toda a gente também saber? O Marshal Zhukov, como toda a gente sabe, é um herói da Segunda Guerra Mundial. É o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Se não sabem, têm a obrigação de saber que é o militar mais condecorado da União Soviética. E porquê? O vencedor, no fundo, é o vencedor da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E, portanto, é um herói, digamos, da história. É um herói da história. Consagrado. A Ucrânia é, por acaso, a segunda república que teve mais vítimas na Segunda Guerra Mundial, a seguir à Rússia. Teve 9 milhões. Dos 28, é um número que é um bocado difícil de escrutinar, porque há depois as pessoas que morrem depois a seguir à guerra, mas é por consequência da guerra, etc. Mas não interessa. A Segunda República com mais vítimas, que teve muitas vítimas, 9 milhões. E eles apagam tudo o que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial para consagrar os colaboracionistas em todos os sítios em que havia Rua Marshal Zhukov, ou Rua Shors, ou a Rua... Quer dizer, outros líderes militares Bom, mas no caso em apreço, o Zhukov é especialmente agressivo porque é um herói consagrado internacionalmente, é o vencedor da Segunda Guerra Mundial. E, a seguir à Segunda Guerra Mundial, como alguns também devem saber, o Stalin quis, digamos, diluir a importância do Zhukov, por ver nele um potencial concorrente, e o que ele fez foi mandar o Marshal Zhukov como comissário para Odessa, porque havia muitos problemas de máfias em Odessa, sempre houve, e que ele tinha que tratar daquilo. Ele teve a viver 2 ou 3 anos em Odessa. E uma grande avenida de Odessa chama-se Avenida Marshal Zhukov, chamava-se.
Olha, é ao pé daquele sítio, olha, não é longe daquele sítio que vimos ontem os fogos em Odessa, aquelas bombas. Certo. Não é longe daí, não é longe daí, é Taírava, é um bairro que sai, bom, mas é uma avenida muito grande. E logo a seguir ao 2 de maio, 3 semanas ou 4 semanas, a primeira cidade a ser intervencionada com a redominação foi Odessa. E foi tudo. Essa é escandalosa porque o Marshal Zhukov é um herói da Segunda Guerra Mundial. Claro. Internacionalmente consagrado. Que viveu em Odessa. E eles chegam e não fazem coisa melhor, porque eles também fazem tudo para ser o pior possível. O pior resultado possível para a população russa ou para a russofilia que possa haver na Ucrânia é o que eles fazem. Portanto, vão à rua, à Avenida Marshal Zhukov, não foi só renominar, foi renominar para heróis Maidan. Epá, isto não é revisionismo, isto é uma afronta para todos os cidadãos. Até eles próprios. Pois, é uma falta de respeito pelos 9 milhões que morreram. Claro, mas ainda assim, aquilo que tu notas depois claramente a partir daí, lá está, essa apologia do neonazismo, de uma forma... Sem dúvida. Isso era uma coisa comum. Desculpa interromper, Alexandre. Eu quando cheguei a Lviv, foi uma coisa que me chocou profundamente, que era estátuas, avenidas, ruas, heróis da UPA, a estátua de Bandera, Shugevich, havia imensas ruas e avenidas. Epá, eu sinceramente, pronto, epá, eu posso até compreender que isso tenha um cariz regional, mas irem para o lado consagrado da história, destruir esse lado e continuar a povoar o país com banderas e Shugevich e UPAs, epá, e isso foi um dos argumentos no Donbass. Um dos argumentos fortes foi o 2 de maio. O 2 de maio motivou muita gente a aderir à Palchénia, às milícias. Certo. Mas outra coisa que ofendeu muitas pessoas nos sítios em que são mais russófilos é esse revisionismo histórico e esse, digamos, esse arrasar da história, a glorificação dos fascistas colaboracionistas em detrimento dos heróis da Segunda Guerra Mundial, que também são deles. Claro. Dos 9 milhões de ucranianos que morreram na Segunda Guerra Mundial, muitos foram mortos pela UPA e a UN. Exatamente, aliás, eu até já tive essa discussão com polacos, exatamente por causa do mesmo motivo, se bem te lembrares, o Ministério da nesse caso, os polacos estão... Não, eles estão mais ou menos divididos, normal. Depois, se tiverem de escolher, porque eles colocam-se numa posição que têm de escolher entre uns e outros. Bem, mas ok. Isso é uma falácia. Não, mas eles colocam-se nessa posição. Ou seja, eles não conseguem ser... Lá está, analisar a história, objetivamente. Não conseguem analisar a história e analisar cada incidente como deve ser. Temos de escolher entre uns e outros. Bem, ok, então mais vale escolher os banderitas, que até assassinaram o nosso Ministro da Administração Interna em 1934. Preferimos isso tudo e ajudaram ao extermínio de muitos polacos na Segunda Guerra Mundial. Quase 200 mil? No massacre de Kolín. De repente tudo é pagado, mas tu achas que essa questão de Odessa, para ter sido logo a primeira cidade intervencionada, na sequência disso, deve-se ao facto de haver essa divisão, por assim dizer, mais acentuada e ser uma cidade estratégica ou não? Eu acho que foi mais para consolidar o medo que eles conseguiram gerar na população. A situação do 2 de maio, a população ficou estarrecida. Porquê? Porque viram que é uma cabala, mete a polícia, mete o SBU, mete toda a gente, e os ocidentais, a mesma coisa, estão todos calados. Mas porquê que os ocidentais se calaram? É preciso ver uma coisa, há pormenores que são muito interessantes nestas coisas. No ano de 2014, logo a seguir à Maidan, 75% das chancelarias das embaixadas dos países do chamado coletivo ocidental, dos países da NATO, foram mudadas completamente até ao secretário. E por quem? Por equipas totais, completas, de diplomatas, cujo assignment em que estavam era da embaixada dos respectivos países na NATO. Ou seja, onde foram colegas da embaixadora à altura dos Estados Unidos na NATO, Victoria Nuland. Ou seja, é tudo gente malta fixe. Vai tudo bater. O caso, a portuguesa é esse o caso. A nossa embaixadora foi um desses casos. 75% dos países NATO mudaram a chancelaria toda para equipas totais que vinham da NATO. Portanto, conseguiu-se ali um tampão. Esses assassinatos todos, essas coisas que eu estou... é tudo fruto da tamponagem que esta gente fez. Não sai nada.
Pois, exato, e foi de certa forma, em certa medida, bem feita, mas as raízes todas que ali estavam, essas é que já foi muito mais difícil de cortar e, por um lado, ainda bem. Eu ia te perguntar, só colocar mais uma última questão, Miguel, que é, tu lembras-te de mais algum incidente durante a fase do Maidan que ainda hoje tu penses naquilo como tendo batido forte, tendo chamado a atenção e que ainda hoje não consigo esquecer? Epá, há muitas coisas, mas a principal é o MH17, Malaysian Airlines. Ah, pois, pois. Malaysian Airlines foi diabólico. Ainda Epá, estavas na Ucrânia nessa altura? estava, isso foi em 17 de julho de 2014. Pois, pois. E, por acaso, uma pessoa muito conhecida da praça, é um chamado especialista da Ucrânia, telefonou-me, estava eu a jantar, e pergunta-me, oh Miguel, que é que você acha deste avião que foi abatido? Olha, oh, doutor XYZ, sabe uma coisa, um avião caiu num sítio de guerra a uma hora. Meia hora depois, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez uma conferência de imprensa em que decidiu que foi abatido pelos russos. Pronto, está tudo dito. O que é que precisa saber mais? A Isto é investigação no está dia 17 de concluída. julho. Isto é no dia 17 de julho. No dia 18 de julho, a presidência da República, na altura já era o Poroshenko, o presidente da República convocou-me a uma conferência de imprensa com provas indesmentíveis sobre o acontecimento do MH17. Venham lá essas provas. E não sei se se lembram, há um vídeo que aparecem dois tipos a falar um com o outro. Está aqui o vídeo! Bom, esse vídeo foi uploadado de um servidor em Kiev no dia 16 de julho. Pois, exato, um dia antes dos acontecimentos. E o vídeo é uma série de conversas que são colagens. Aquilo foi Para fazer sentido e alguma lógica já foi e peritado. Aliás, não faz parte das provas de nada. Aliás, aquela investigação da MH17 é uma anedota, não é? Mas pronto. sim, isso podemos ver. Também tive a oportunidade de acompanhar, olha, essas investigações por causa dos Países Baixos, a Comissão Conjunta, e uma das grandes críticas que faziam era que não deixaram a equipa de peritos aceder ao local de despenhamento do avião. E que depois só foram lá e só puderam ver as peças que foram. Quer dizer, essa é a grande justificação para conseguirem associar que foram os russos. Parece muito frágil e muito fraco, mas... Mas há outra melhor. Então, não se lembram que houve uma grande disputa para ir buscar as caixas negras? Exatamente. Eram lá os gajos das milícias. E os gajos das milícias não quiseram dar aquilo a alguém. Quiseram dar a alguém que, com Como é óbvio. propriedade... Não, mas não sei se lembram desta situação. Naquela altura, mesmo naquela altura, quando eles decidiram dar aos malaios, aparece um grande escândalo de corrupção do primeiro-ministro da Malásia, 100 milhões de dólares e não sei o que, não sei o que mais. Não se lembram disso? Façam um flashback, vão lá buscar isso. E a seguir, pressionaram os gajos deram a caixa negra aos britânicos. Ninguém sabe o que está nessa caixa negra. Devia ser um elemento fundamental dessa investigação. É trabalho, Mas, claro. passados alguns dias, deixou de se falar do tal caso de corrupção e caiu nos casamentos. Memory hole. Os gajos já deram a caixa. Claro, é contrapartida. Olha, muito importante esse elemento que tu aqui assinalas. E olha, Miguel, esta foi uma conversa muito profícua, pensando que não, já passou bastante mais de meia hora. Ficaríamos aqui muito mais, mas acho que a ideia, acima de tudo, era transmitir assim um pouco as coisas de uma forma muito resumida sobre os acontecimentos, não só no 2 de maio, como também a percepção de quem realmente lá esteve e consegue olhar para as coisas sem ter de ser através do ouvir dizer, Claro. ou alguém me disse que, portanto, sem ser assim. Miguel, muito obrigado por isso, por todas estas matérias que tu aqui deixaste para toda a gente refletir, se quiser. E naturalmente que... São factuais, não são opiniões. Aquilo que eu disse são factuais. A questão é essa, que em vez de termos aqui opiniões ditas apenas da boca para fora, com muita gente, que uma coisa é a pessoa querer construir uma história e recorrer aos factos que consigam ajudar a corroborar essa história, e outra coisa completamente diferente é a pessoa ter assistido in loco, ter os factos todos, e isso ajudar e influenciar a sua opinião. Portanto, e parece-me claramente que estás neste segundo caso, e eu acho que a riqueza de nós darmos a conhecer ao público essa situação é exatamente essa. Portanto, eu só te posso dar, daqui da minha parte, o meu muito obrigado pelo teu testemunho, porque, a meu ver, é um testemunho ímpar
e que toda a gente tem interesse naturalmente em conhecer. Por isso, meus caros, espero que tenham gostado naturalmente e pelo que eu vejo aqui nos comentários, sem sombra de dúvida que sim. E deixo-vos desde já um abraço forte a vocês todos, ao Miguel também. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Portanto, boa tarde. Obrigado. Adeus.